Olá, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus Cristo, povo querido, povo amado, daqui da cidade de Porto Esperidião. O Senhor me acompanha, a senhora me acompanha, eu não sei de onde o Senhor me acompanha, mas eu, pastor Paulo, estou aqui, diretamente aqui do alto do monte, para clamar a Deus em seu favor, para pedir a Deus a misericórdia do nosso Pai Celestial em favor da sua vida, que o nosso Deus ele possa multiplicar as bênçãos dele sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a tua saúde, sobre a tua família, que este Deus Todo-Poderoso ele possa derramar grande unção de bênção sobre a vida do Senhor, da senhora que vai me acompanhar do outro lado. Eu estava aqui meditando na palavra de Deus, aqui no livro de Gênesis, capítulo 26, aonde fala acerca de Isaac na terra de Filisteu. Isaac na terra de Filisteu. E no capítulo 22, a gente observa que Deus prova Abraão. Deus ele prova Abraão. Deus fala para Abraão: Abraão, pega o seu filho Isaac e vai no monte e oferece sacrifício a mim. E Abraão, ele obedece. Abraão, ele obedece a direção de Deus, a ordem de Deus. Ele vai naquele monte para oferecer o sacrifício a Isaac, a Deus. E Deus ali no alto do monte, Deus ele prova Abraão. Deus ele envia a provisão a Abraão, o cordeiro, o holocausto para o sacrifício. Então a senhora vê que Deus ele começa a manifestar a grande provisão de Deus sobre a vida de Abraão, sobre a vida de Isaac. E Isaac ele vem a crescer, e Isaac ele estava numa terra aonde ali aquela terra ela havia fome. Olha que diz a palavra de Deus: sobrevindo a fome, a terra, além da primeira, havia nos dias de Abraão, foi Isaac a Gerar, a visitar-se com Abimeleque, o rei dos filisteus. Apareceu-lhe o Senhor e disse: não desça ao Egito, fique na terra em que eu disser, habita nela, e serei contigo, e te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas as terras, e confirmarei juramento que fiz a Abraão teu pai. Deus, ele tinha feito um juramento a Abraão, e Deus, ele foi fiel àquilo que Deus lhe prometeu na vida de Abraão. Então Isaac, ele está numa terra, e aquela terra, ela havia fome. Mas aliás, não era a primeira situação de dificuldade naquela terra. Aquela terra estava passando novamente por um período de dificuldade, um período ali de seca, de fome, porque a própria Bíblia diz: sobrevindo a fome na terra, além da primeira. Então quer dizer, já houve um tempo de dificuldade. E a Bíblia diz, a palavra de Deus diz que Deus, ele diz para Isaac: Isaac, não sai dessa terra. Olha aqui, apareceu o Senhor e disse: não desça ao Egito, fique na terra em que eu disser. Olha, você vê a grandeza dessa palavra. Olha, pastora, o Senhor vê o poder dessa palavra. A Bíblia diz que Isaac, ele recebeu uma ordem de Deus para ele poder ficar naquela terra. A palavra de Deus disse que Isaac, através de Deus, Deus não deu ordem para Isaac fugir daquela terra. Deus deu a ordem para Isaac, ele venceu o problema naquela terra. É a mesma coisa, é o Senhor, é a mesma coisa, é a senhora. Eu tenho chamado o Senhor este mês inteiro, praticamente o mês inteiro. Eu tenho chamado o Senhor mês passado para viver essa fé, para viver a fé
da multiplicação. Vai haver a multiplicação da bênção de Deus na tua vida. Olha só para ver. A Bíblia diz que Isaac não venceu aquela força. Isaac não venceu aquele problema. Mas Isaac, ele venceu no meio do problema. Isaac, ele venceu, ele conquistou. Isaac, ele triunfou. Isaac, ele tomou posse da bênção de Deus aonde estava o problema. É a mesma coisa. Deus não terminou, Deus não eliminou aquele problema, mas Deus fez Isaac vencer no meio da tempestade. Deus fez Isaac vencer em cima do problema. É assim vai ser na tua vida. Vai ser assim na tua vida. Deus falou para Isaac: não fuja, não corra, não desce para o Egito. O que significa Egito? Sofrimento, luta, batalha. Então Deus diz para Isaac: permaneça ali, Isaac. Fique aí, porque eu sou contigo. É no meio dessa tempestade, é no meio deste problema que eu vou te dar vitória. E muitas pessoas têm fugido. Muitas pessoas têm deparado pela situação, pelo problema, pela dificuldade, e têm fugido do problema. Têm fugido, têm se distanciado. Mas a palavra de Deus disse que Deus fala para Isaac: fica, Isaac. Deus pediu para Isaac ficar naquela terra aonde estava vindo fome. Mas foi naquela terra, foi naquele lugar que Isaac ele venceu. Eu não sei qual é a tua dificuldade. Eu não sei qual é o problema que a senhora está enfrentando. Eu não sei qual é a dificuldade que o senhor está passando. Mas uma coisa eu sei, é que nessa terra, aonde o senhor está, aonde a senhora está, o Senhor vai conquistar a tua vitória em cima deste problema. O Senhor vai tomar posse da bênção de Deus na tua vida, porque Deus é contigo. Porque da mesma maneira que Deus falou assim: Isaac, eu sou contigo. Olha aqui, ó. Olha aqui. Habita nela. Que Deus você, Isaac, fique nessa terra. Fica nessa terra. Não fuja dessa terra, não. Deus falou: Isaac, sim, aqui está havendo fome, mas fica aqui. Olha que Deus disse: serei contigo e te abençoarei. Deus falou para Isaac: Isaac, se você ficar nessa terra, aonde está havendo fome, se você me obedecer e ficar neste lugar, eu vou estar contigo. Eu vou te abençoar, Isaac. Olha aqui, eu serei contigo e te abençoarei, porque a tua descendência darei toda essa terra e confirmarei o juramento que fiz a Abraão teu pai. Olha que Deus diz no capítulo 4: multiplicarei a tua descendência, multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu, e darei toda essa terra. Eita glória! Olha que Deus está falando: se o Senhor permanecer fiel, se a senhora continuar fiel a este Deus no meio da dificuldade, no meio do problema, no meio do deserto, no meio dessa terra estéril, o Senhor vai ver que a multiplicação de Deus, ela vai manifestar na tua vida. A Bíblia diz que na época do pai de Isaac, na época de Abraão ele tinha cavucado entulhos, quer dizer, Abraão tinha cavucado poços. Abraão tinha cavucado poços. Abraão tinha feito ali um acordo ali com Abimeleque. Abraão tinha feito um acordo ali com Abimeleque e tinha cavado poços. Mas a Bíblia diz, com a morte de Abraão, Abimeleque, ele rompe aquele compromisso que fez com Abraão, e Abimeleque manda entulhar os poços. Abimeleque manda entulhar os poços. Olha o que diz no versículo aqui 13, no versículo 10 aqui. Diz Abimeleque: que é isso que fizeste? Facilmente algum do teu povo teria abusado tua mulher, e tu atraído sobre nós grande delito. Olha aqui, semeou Isaac naquela terra, e no mesmo ano recolheu 100 por 1, porque o Senhor abençoava. Então quer dizer, Isaac, ele plantou numa terra aonde ninguém dava nada, porque
se o Senhor for entender, compreender a grandeza da palavra de Deus, o povo estava fugindo daquela terra. O povo estava indo para o Egito. O povo estava procurando um lugar de melhora. E o povo estava fugindo daquela terra. Mas naquela terra, que ninguém dava nada por ela, Isaac, ele planta mediante a palavra de Deus. Isaac, ele obedece a palavra de Deus. E a Bíblia diz que Isaac, ele semeou naquela terra. E no mesmo ano, recolheu 100 por 1, porque o Senhor abençoava. O Senhor quer a multiplicação da tua vida, então obedeça a palavra de Deus, porque quando o Senhor obedecer a palavra de Deus, o Senhor vai ver que a multiplicação de Deus, ela vai se manifestar na tua vida. Olha aqui, enriqueceu-se o homem, prosperou, ficou riquíssimo, possuía ovelha e boi, grande número de servos, de maneira que os filisteus que tinha inveja. Então quer dizer, naquela terra que havia fome, que ninguém dava nada por ela, a Isaac, ele prosperou. A Bíblia diz que Isaac, ele ficou riquíssimo. A palavra de Deus diz que Isaac, ele ficou riquíssimo. Mas a Bíblia diz que essa riqueza de Isaac, ele teve porque Deus deu a ele, trouxe a inveja do povo filisteu contra Isaac. Então aquele povo filisteu passaram a ter inveja de Isaac, porque Isaac passou a ser muito mais poderoso, muito mais rico que os filisteus. Olha que diz a palavra de Deus. É por isso lhe entulharam todos os poços que os servos do seu pai havia cavado no dia de Abraão, enchendo-o de terra. Olha a senhora vê, olha o povo filisteu vendo que Isaac ele prosperava, que Isaac ele crescia dia após dia, Isaac estava sendo bem sucedido na vida. A palavra de Deus disse que os filisteus mandou entulhar os poços, rompeu aquela aliança com Abraão, nos dias de Abraão, rompeu aquele acordo, porque trouxe inveja. O crescimento de Isaac trazia inveja ao filisteu, e os filisteus deu a ordem para entulhar os poços que tinha cavado na época de Abraão. Mas a Bíblia diz que Isaac ele não aceitou. E muitas pessoas, elas têm aceitado pessoas entulhar os poços da vida dela. Tem pessoa que tem tido sonhos, tem pessoa que tem tido sonho para vencer, tem pessoa que tem tido sonho para conquistar cura, tem pessoa que tem tido sonho de prosperar, tem pessoa que tem tido sonho de mudar o patamar da vida dela, mas muitas pessoas, ela tem deixado os povos filisteus enterrar, entulhar os poços. A palavra de Deus diz que os filisteus entulharam os poços. Às vezes, muitos de nós do outro lado, o senhor que me ouve, a senhora que me ouve, quantas vezes o senhor, a senhora acatou uma palavra negativa? Quantas vezes o senhor recebeu de alguém falando para o senhor não tentar, que não valia a pena, que não ia dar certo, e a senhora deixou de lutar, deixou de obedecer a palavra de Deus para dar ouvido ao filisteu? Olha o que diz a palavra de Deus. Disse Abimeleque a Isaac: aparte de nós, porque já é muito mais poderoso que nós. Olha você vê, olha o que diz a palavra de Deus ainda. Então Isaac saiu dali, acampou no vale de Gerar, aonde habitou, e tornou a Isaac abrir os poços que se cavaram no dia de Abraão, seu pai, porque os filisteus haviam entulhado depois da morte de Abraão, e deu o mesmo ali que já que o seu pai havia posto. Continuando, olha o que diz a palavra de Deus. Vão lá. Cavaram o servo de Isaac no vale e acharam um poço de água nascente. Mas os pastores de Gerar contenderam com os pastores de Isaac, dizendo: essa água é nossa. Por isso chamou o poço de Ezeque, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço, também por causa desse contendeiro. Por isso recebeu o nome de Sitina.
E partindo dali, cavou ainda outro poço. E como por este não contenderam, chamou de Reobote. E disse: porque agora nos deu lugar o Senhor, e prosperar na terra. Dali subiu para Bezerba. Olha, você vê, a Bíblia diz que Isaac, ele deu ordem para cavar, para desentulhar os poços. Eu quero dizer algo para o senhor. Eu quero dizer algo para a senhora. O senhor cavucar um poço. Um poço, desde o começo até embaixo é fácil. Se o senhor entulhar os poços, se o senhor mandar entulhar os poços para cavucar, dá muito mais trabalho do que o senhor tem feito ele pela primeira vez. A Bíblia diz, quando Isaac deu ordem para desentulhar os poços, aquele povo ele foi desentulhar os poços. Aquele povo foi desentulhar os poços. Ele tirou os paus, ele tirou as pedras, ele tirou todas as imundícias que os filisteus mandaram entulhar os poços. Mas a Bíblia diz, a palavra de Deus diz, que Isaac, ele não aceitou. Isaac não aceitou ficar com os poços entulhados. Não adianta o senhor vir na igreja, a senhora vir na igreja, Senhor me cura, Senhor me prospera, Senhor muda a história da minha família, traz a minha vitória, traz o meu milagre. Mas quando o senhor sai da porta da igreja para fora, o senhor recebe uma palavra negativa e o senhor coloca essa palavra negativa no coração. A senhora coloca essa palavra negativa no coração. Quando o senhor aceita essa palavra negativa no coração do senhor, da senhora, o senhor pensa em desistir, o senhor está concordando, a senhora está concordando que entulha os seus poços. O senhor está concordando que mata os teus sonhos. O senhor está concordando em desistir da promessa de Deus. Então Isaac, ele deu ordem para cavucar os poços, desentulhar os poços. Aqueles homens desceram daqueles poços, arrancaram os entulhos ali. É a mesma coisa na nossa vida. Quantos entulhos, quantos lixos vem diante de mim, vem diante do Senhor, falando palavra negativa, tentando me desanimar, tentando desanimar o Senhor. Quantas pessoas que tentaram frustrar os teus sonhos, ou tenham frustrado. A Bíblia disse que Isaac, ele foi para cima, ele desentulhou os poços e deu água naqueles poços. Poço entulhado não tem água. Poço enterrado, entulhagem com entulho não tem água. Mas quando o Senhor tira os entulhos, o Senhor conquista. Tirar entulho de um poço não é fácil. E tirar entulho de um poço não é fácil. O Senhor cavucar um poço do começo até embaixo é fácil. É fácil. Mesmo que o Senhor encontre umas pedras, o Senhor tira as pedras, vai. Mas se eu cavucar um poço entulhado, cheio de pau, de caco, de pedra, de porcaria, é muito mais difícil do que o Senhor cavucar um poço desde o começo normal. Mas a Bíblia diz que Isaac, ele desentulhou. Se o Senhor quer vencer, se a senhora quer vencer, o Senhor não tem que deixar os filisteus, a senhora não tem que deixar os filisteus entulhar os poços da tua vida. O Senhor não tem que deixar os filisteus matar os teus sonhos. A senhora não tem que deixar, o Senhor não tem que deixar os filisteus matar, enterrar a promessa de Deus que há na tua vida. Havia uma promessa na vida de Isaac. Como Deus ele foi com Abraão, Deus foi com Isaac. Isaac se tornou um homem riquíssimo. Isaac se tornou um homem riquíssimo. Se o Senhor crê, se a senhora crê na palavra de Deus, Deus ele vai mudar o patamar da tua vida. Eu quero chamar o Senhor, eu quero chamar a senhora para fazer parte deste propósito, para fazer parte de propósito. O Senhor vai desentulhar os poços. Este mês agora, de novembro agora, vai ser o mês aonde nós vai desentulhar os poços. Aonde nós vamos desentulhar os poços. Se o Senhor quer crescer, se a senhora quer prosperar, se o Senhor quer bênção, se a senhora quer bênção, o Senhor vai estar conosco. A senhora vai fazer parte de propósito. Vamos viver essa fé no mês de novembro, aonde nós vamos desentulhar os poços.
Este é o último domingo agora do mês de outubro. E nós vamos declarar desde agora que eu não aceito entulhar os poços que Deus me deu. Eu não aceito enterrar meus sonhos. Eu não aceito enterrar os meus propósitos, o meu projeto. Porque a palavra de Deus diz, a Bíblia diz, categoricamente diz, se projeta com a coisa, a luz brilhará nos seus caminhos. Vai ser assim neste mês agora de novembro. Mês de novembro é um mês que aonde nós vamos desentulhar os poços. Nós vamos desentulhar, nós vamos tirar tudo aquilo que tem lançado para impedir nossa vitória. Eu creio no meu milagre. Eu não sei se a senhora crê, eu não sei se eu crê. Então toma posse dessa palavra e coloca os comentários: pastor, eu quero fazer parte deste propósito. Não importa aonde a cidade que o senhor está, não importa aonde a cidade que a senhora está, o senhor está, venha fazer parte deste propósito. Não importa qual seja a dominação, não importa se o senhor seja católico ou evangélico de outra dominação, não importa. O que importa é que o senhor vai fazer parte deste propósito. O senhor vai declarar: Senhor, eu não aceito enterrar os poços da minha vida. Senhor, eu não aceito enterrar os meus sonhos. Eu não aceito enterrar os meus propósitos. A luz de Deus, ela vai brilhar na tua vida. Amém? Toma posse da tua vitória. Toma posse do teu milagre. Estou aqui no alto do monte aqui, determinando a bênção de Deus na tua vida, em nome